é o programa Um Escritor na Biblioteca, promovido pela Biblioteca Pública do Paraná e produzido pela TV E-Paraná. Neste bate-papo, os autores contam sobre sua formação como leitor e escritor e o papel que as bibliotecas exerceram em suas vidas. No programa de hoje, vamos conhecer melhor a obra e as ideias de Fernando Moraes, um escritor que soube, como poucos, unir reportagem, biografia e pesquisa histórica para construir uma literatura acessível e popular, porém sem abrir mão da qualidade do texto ou fazer concessões mercadológicas. Mineiro de Mariana, nascido em 1946, começou sua carreira jornalística com apenas 15 anos e de lá para cá recebeu 3 vezes o Prêmio ESSO, 4 vezes o Prêmio Abril de Jornalismo e 4 vezes o Prêmio Jabuti. Fernando Moraes foi deputado, secretário da Cultura e da Educação do Estado de São Paulo e autor de sucessos como A Ilha, Olga, Chateau, o Rei do Brasil, 100 quilos de ouro, Toca dos Leões, Montenegro e o Mago. Fique agora com Fernando Moraes, um escritor na biblioteca. Esse projeto, Um Escritor na Biblioteca, é uma reedição de um evento que aconteceu na década de 80, né, que recebeu grandes escritores na época. E com essa nova gestão aqui da Biblioteca Pública do Paraná, esse projeto é reeditado, trazendo os escritores que despontam e os escritores que continuam, como é o caso aqui do Fernando Moraes, que esteve aqui em 85, né, na época foi sabatinado, vamos dizer assim, pelo poeta Paulo Leminski. Até brinquei com ele, desculpe, os tempos são outros, né? A gente vai compensar isso aí, tá bom, Fernando? Normalmente, Fernando, a gente abre esse encontro aqui fazendo a pergunta de como que é a sua biblioteca, a sua formação enquanto leitor e futuramente a formação como escritor. Mas eu vou me permitir aqui dar um cambal, como a gente brincou, e te fazer uma outra pergunta, começar de outra maneira. Né, de 85 para cá, quando pisou aqui pela primeira vez, né, então sabatinado pelo nosso grande poeta, hein, o que mudou, né, para um biógrafo? Né, o que mudou? O que o Brasil te oferece hoje que não te oferecia na época? Né, pensando aí na redemocratização do país, nas políticas de inserção, na estabilização da economia, política de inserção. O Brasil está na moda hoje. Né? O que muda nesse cenário para o biógrafo? Bom, primeiro eu tenho que agradecer o convite para estar aqui com vocês, essa alegria, casa cheia, essa noite fria. As pessoas deviam estar em casa comendo fondue, pinhão, comendo pinhão, bebendo vinho. E estão aqui para falar de livro, que é muito bom, que é uma manifestação extremamente estimulante. E para mim é uma alegria redobrada pelo fato de ter estado aqui há 27 anos com Leminski, como você falou, e acho que a maioria do auditório aqui não era nascida ainda, né? Seguramente. Mudou muito, o Brasil mudou muito, mudou para melhor, certamente. Se for fazer um balanço geral do Brasil, da cultura brasileira, certamente mudou para melhor. Tem muita coisa que precisa mudar mais ainda, sobretudo na área cultural, na educação, que é a base de tudo isso. Né? A gente estava saindo, em 85, a gente estava saindo da ditadura militar. Então, ainda era um Brasil com ressentimentos, com feridas muito abertas. E hoje, poder olhar para trás, olhar para esses quase 30 anos, é bom, é satisfatório e saber que, em alguma medida, a gente participou disso, né? Deu um grãozinho de areia para mudar a cara desse país, esse país que agora está na moda, como você falou, né? E felizmente está na moda, né? Porque eu me lembro quantas e quantas vezes que a gente rodava pelo mundo e só tinha notícia de massacre de criança, de massacre de índio, de brutalidade em geral contra pobre. Não é que isso acabou, isso continua ainda, mas já não é mais por isso que o Brasil é conhecido. Tá? Tem muito problema ainda, tem muito pepino, tem pepino na nossa área, tem pepino na educação, que ainda precisa ser superado. É impossível você ter um país civilizado em que professor
ainda ganhe tão mal quanto ganha no Brasil, isso é generalizado. Eu fui secretário de Educação do Estado de São Paulo, eu sei da chaga, da tragédia que é a educação pública no Brasil. Então ainda tem muita coisa, muito abacaxi para ser descascado, mas comparando esse Brasil que a gente está vivendo hoje, em 2012, com o de 1985, é um Brasil muito melhor, certamente um Brasil muito melhor, a despeito de ainda haver iniquidades inadmissíveis, a despeito de haver ainda uma concentração de renda selvagem e de problemas que eu não preciso estar aqui falando disso. Acho que estamos aqui entre adultos, todo mundo, do seu ponto de vista, independentemente de qual seja a sua atividade profissional, todo mundo, do seu ponto de vista, sabe medir esse buraco que ainda existe entre esses dois Brasis. Mas certamente é um país melhor do que o de 1985. Você me pede para falar um pouco da pergunta inicial. A clássica, sua formação como leitor. Lá. Voltando agora um pouco mais, né, lá na Mariana, Minas Gerais, sua cidade. Eu sou filho de uma família modesta. Meu pai era um bancário, um gerente de banco, que depois se tornou um alto executivo de banco, mas sem ser dono de banco. Ele foi empregado a vida inteira. E era um homem muito culto, um homem muito refinado intelectualmente. Então eu nasci numa casa, que embora fosse uma casa pequenininha, uma quantidade monumental de livros. Monumental. Meu pai tinha... Bom, eu herdei, meu pai deixou muito pouca coisa material para os filhos, e quando ele morreu a gente foi dividir ali o que tinha ficado, e eu disse, eu quero os livros, e que eram mais de 2.000 livros, que é uma biblioteca expressiva, para ser uma biblioteca privada. Eu acabei tendo, você vê que a vida dá voltas, o mundo gira, a lusitana roda, e eu não tinha mais onde pôr agora, recentemente, eu juntando os livros que eu tinha recebido do meu pai com os livros que eu fui comprando, acumulando ao longo da minha vida, eu tinha quase 5.000 livros na minha casa, não tinha mais onde pôr. Então eu adorei, eu fiz uma seleção, fiquei comigo só com os livros de consulta, livros de referência sobre Brasil, história contemporânea do Brasil, alguma coisa estrangeira, e estou doando 4.000 livros, 3.000 e tantos livros, para a cidade de Mariana. Os livros vão voltar para o lugar de onde tinham saído. E eu estou convencido de que eu sou o que sou, bem ou mal, não importa. Eu sou escritor, sou jornalista e sou escritor, fundamentalmente por causa desses livros. Eu estou convencido de que foi essa iniciação tão precoce, essa intimidade tão precoce com os livros que acabou me levando, primeiro me levou a gostar de ler. E eu, cada dia mais, me convenço de que não se aprende a escrever sem ler. Eu não conheço nenhum autor, bom autor, que não seja um leitor voraz. Quando falo com jovens em faculdades de comunicação, de jornalismo, de letras, e eles me perguntam que curso eu devo fazer, eu digo, lê Machado de Assis, lê isso, lê aquilo, você aprende a escrever. Então, acho que foi ali que eu adquiri o gosto pela leitura e, a partir daí, o gosto pelo prazer de escrever, porque é um prazer doloroso, né? Eu falo de prazer, mas sofro muito para escrever, sofro muito, não sei como é que são os outros autores. Escrever, para mim, é um sofrimento muito grande, a alegria só vem depois que o livro fica pronto. Mas durante... E não é só livro, não. Eu agora estou fazendo um freelancer, uma matéria para uma revista mensal, para a Alfa, que é uma materinha de 10.000 caracteres, que não é nada.
E o sofrimento para escrever isso, o sofrimento, eu trouxe a matéria, trouxe um notebook para a equipe, fico no hotel e olho, meu Deus do céu, essa palavra está ruim, está feio, está mal escrito. Então, é um falso prazer, sofro muito, prazer vem depois, na hora que está pronto, mas eu não estou dizendo isso não é uma figura de retórica pelo fato de estar dentro de uma biblioteca, mas eu sou o que sou, eu ganhei a minha vida, eduquei meus filhos, criei minha família por causa de livros, estimulado pela intimidade com a biblioteca da minha casa primeiro, e depois de lá para diante dos livros que eu fui comprando, fui lendo, fui roubando, roubei muito livro quando era jovem. E eu achava que não devia ser crime, que livro era um negócio que não é a mesma coisa que roubar um carro, sabe? Roubar uma garrafa de cachaça, roubar um livro. Roubei muito livro. Deve ter gente roubando meus livros aí pelo mundo afora, mas tudo bem, eu fecho os olhos, sabe? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Então, livros que comprei, livros que ganhei e livros que roubei acabaram fazendo que eu me convertesse em quem eu sou. Não sei se sou bom ou mal, não é disso que se trata, mas o que eu acabei... a pessoa em que eu acabei me convertendo, aos 65 anos, deve isso a livros, a presença... A companhia dos livros. Tem um ditado, né, que para ter uma boa biblioteca você nunca deve emprestar livros, tampouco devolver. Esse negócio de emprestar livro, as pessoas costumam dizer, eu emprestei, li seu livro, puxa vida, gostei muito, emprestei para fulano de tal. E eu pergunto, você empresta escova de dente, empresta cueca, empresta calcinha? Não, então por que empresta livro, ora bolas? É o pessoal, né? Claro. Sobretudo quando são os livros que a gente escreveu, né? Que você vai obrigar o outro a comprar novamente. Claro, eu vivo disso. Eu pago o supermercado, pago o condomínio com os livrinhos que eu vendo aí. Então, quando alguém diz, olha, eu emprestei, fala, olha, você não comprar. Claro, sabe, eu preferia que roubassem. Mais honesto, né? Mais honesto. Fernando, nesse gênero, nas suas palavras, sofrido, exercita há tantos anos, né? Difícil de escrever, que é a biografia, de pesquisa exaustiva, de contato tão próximo com esse personagem, que é, né, se viver tantos anos, pelo menos na cabeça, com um personagem como o Chateau, né, ou como os japoneses, né, os descendentes do Corações Sujos. A pergunta que eu te faço, você que vem do jornalismo, talvez essa pergunta tenha um eco, né, um pouco maior para você, mas a biografia, ela é o jornalismo bem feito? Ela é o que o jornalismo deveria fazer sempre? Olha, todos os meus livros, esse livro que eu acabei de lançar, O Últimos Soldados da Guerra Fria, eu nunca digo meu último livro, Paulo Coelho é que me chamou a atenção para isso, que quando eu estava acompanhando ele para fazer a biografia dele, eu disse, em algum momento eu disse, seu último livro, ele disse, o último não, o último eu espero escrever daqui a 40, 50 anos, o mais recente. Então, o mais recente... desde o primeiro até esse livro, todos os meus livros são reportagens, são grandes reportagens. Tem gente que se envergonha, tem gente que faz o mesmo gênero que eu e se envergonha, que é mais nobre dizer, não, eu sou um autor, eu não sou um repórter, jornalista, como se isso fosse uma atividade menor. Primeiro que eu não acho que seja menor. Segundo que ainda que fosse, é isso que eu faço. Esse é o meu trabalho. E outra coisa também, um negócio curioso, eu acabei ficando muito identificado como biógrafo, quando na verdade dos 10 livros que eu publiquei até hoje, 4 são biografias, e 6 não. Mas também não me importo com isso, apesar da imprecisão. Eu acho que, no fundo, de si em si, né? O que eu faço é aquilo que todo jornalista adoraria fazer no cotidiano das redações.
apurar com exaustão o assunto, dispor de tempo para escrever da melhor maneira possível, da maneira mais elegante, da maneira mais precisa, e dispor de espaço para publicar tudo isso. Agora, isso é uma ilusão, isso é uma utopia, uma fantasia, porque no jornalismo cotidiano você não dispõe, sobretudo no jornalismo diário, você não dispõe nem de tempo para pesquisar com profundidade, nem de tempo para escrever como você gostaria, e nem de espaço físico. Hoje em dia, por tudo, mas sobretudo por razões econômicas, mesmo nos grandes jornais, matérias de mais de 80 linhas, que não é nada, né? Uma bobagem, o dono do jornal tem que autorizar pessoalmente. E eu sou de outro século, né? Eu me lembro que, de uma reportagem que fiz sobre a construção da Transamazônica, que em 1970, que foi, na verdade, meu primeiro livro, antes da Ilha, o Jornal da Tarde de São Paulo publicou essa reportagem em 20 páginas inteiras. Durante uma semana, de segunda a sexta-feira, ele publicou todos os dias um caderno de 4 páginas com a reportagem. Hoje em dia, nem a derrubada das Torres Gêmeas, nem a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, nem a morte do Gaddafi, nada disso justifica você dar, durante 5 dias, 4 páginas diárias em nenhum jornal. Nenhum. Você pode olhar, pode fazer uma retrospectiva dos fatos mais importantes que aconteceram no mundo nos últimos tempos e você não vai encontrar nada, nenhum assunto, nenhum tema que tenha, durante uma semana, ocupado 20 páginas de jornal. Então, isso talvez tenha sido uma das razões que me levou a fazer essa inflexão do jornalismo cotidiano e me tornar autor de livros. Publicar em livros aquilo que o jornalismo diário já não comportava mais. Sabe? Tem hora para tudo, tem limite de tempo, tem limite de espaço, salários cada vez piores. Vocês têm muito jornalista aqui entre vocês, se sabem disso na carne, sabe, a pessoa é obrigada a ter 3 empregos para segurar o condomínio, o supermercado. E eu sou de uma época que você tinha um emprego, eu tinha um emprego, trabalhei durante 10 anos no Jornal da Tarde, trabalhando só lá. E quando eu trabalhava em outra coisa, era por prazer. Gostava muito de atuar na imprensa nanica, na chamada imprensa independente, mas não era por necessidade material, necessidade financeira. Era um desejo de militância, porque como a grande imprensa estava sob censura brutal, o escape nosso era militar na imprensa underground, na imprensa alternativa. Mas, então, os meus livros, biografias ou não, são, no fundo, uma realização daquilo que eu não pude fazer no jornal, na vida jornalística. Falar um pouco do seu processo de criação, né? Um amigo seu, Ricardo Couto, tem um texto muito interessante que fala sobre a arte de sujar os sapatos, né? Comparando isso à atividade do jornalista, que ele sempre era encontrado nos engraxates, e o pessoal pergunta, por que você sempre está no engraxate, não trabalha não, né? Ele trabalha, só que eu sujo o sapato, eu tenho que vir aqui para limpar, porque ele ia nos lugares, né? Essa coisa de você estar em loco mesmo. E o trabalho do biógrafo, ou do autor da grande reportagem, do livro reportagem, o que quer que seja, ele pede isso, né? É o momento de você ir buscar, mas tem o segundo momento que é assim, esse encontro consigo e com a tela, queimando a música, o sofrimento, né? O sofrimento. Que peso essas duas atividades têm aí nesse processo? O jornalismo de hoje
virou um jornalismo muito preguiçoso, né? Então, você vê com frequência, o repórter liga para você e faz uma entrevista inteira por telefone. Ou manda as perguntas por e-mail, que acontece. Ou manda as perguntas por e-mail. E o sujeito não sabe se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou mal-humorado ou bem-humorado, se eu fumo, se eu não fumo. Então, o leitor está diante de uma obscuridade. O personagem é algo absolutamente obscuro. Eu me lembro que, quando eu era repórter, e no meu trabalho nos livros, eu faço questão absoluta de descrever para o leitor como é que o sujeito é. Estava de tênis preto, com uma estrela do lado, meia listradinha. Na hora que a gente se falou pela primeira vez, estava com um agasalho verde, tem a barba mais ralinha aqui, mais fechada aqui, óculos assim, óculos assado, faz assim. Isso ajuda. E o ambiente, como é que é a casa do cara? Tem gato, não tem gato, tem cachorro, não tem cachorro. Você vai dizer, isso não tem nenhuma importância, isso é uma coisa irrelevante para a notícia. Pode até ser irrelevante, mas é tão melhor para o leitor. Sabe? Eu acho que o leitor tem que ser bem tratado. Tem que ser bem tratado. Não é indiferente. Então, começa por aí. Eu não faço entrevista por telefone com ninguém. Para se ter uma ideia, nesse livro, desculpe ficar insistindo, mas é o que está mais na memória, mas eu poderia buscar exemplos idênticos em todos os outros, nesse livro aqui, que é uma história que se passa metade em Cuba, metade nos Estados Unidos. Eu já tinha dado a pesquisa por terminada. E aí surge uma informação nova. Eu tinha que falar com um personagem novo que ainda não estava na história, que vive em Sarasota, na Flórida. Eu, mesmo já duro, a grana do livro que eu tinha para o livro já tinha ido embora, eu pegava um avião, ia lá, ia para a casa do sujeito para fazer entrevista com ele. Para dizer como é que ele era, gordo, magro, feio, bonito, mal-humorado, bem-humorado, tem gato, tem cachorro, vive numa mansão, vive numa kitnet. Por quê? Eu podia fazer por telefone, podia fazer por internet, podia fazer até por Skype. Dá para ver a carinha dele ali, meio Suplicy, assim, né? Aquela coisa meio tremenda, né? Que fica... Mas isso, acho que o leitor merece mais do que isso. Merece mais do que isso. Vocês podem perceber isso, não sei se alguém das pessoas que estão aqui, que já leram livros meus, podem perceber isso. Salvo exceções, todos os personagens têm uma descrição, não só da atmosfera em torno dele, do ambiente, como dele. Dentuço, sem dente, gordo, magro. É bom isso. Bom, você descreve. Então, as pessoas às vezes me perguntam, poxa, você já tem hoje 4 ou 5 ou 6 livros que foram ou estão sendo adaptados para cinema. Você escreve pensando em espectador? Não, eu escrevo pensando em leitor. Mas essa preocupação com a riqueza acaba transformando os livros nisso que eles chamam de livros de argumentos, né? Uhum. Para usar a linguagem de cinema. De cinema. Linguagem de cinema. Então, mas não faço com essa, honestamente, não faço com essa preocupação. Eu me lembro da discussão que eu tive com acadêmicos, e olha que minha mulher é historiadora, pós-doutora em História, no Olga, que eu conto delicadamente, conto respeitosamente, sem transformar isso numa bisbilhotice. Quando Prestes e a Olga vão para a cama pela primeira vez, ele já tinha 37 anos, ela tinha 20, ela já tinha dormido com um monte de gente, ela era uma alemã de Berlim do começo do século. Berlim, naquela época, era o centro do mundo, era o centro antes do nazismo, obviamente, dos anos 20,
Berlim era o centro das mudanças, grandes mudanças comportamentais. Então ela já tinha, sabe, essa questão de ir para a cama com o namorado e tal, não era um tabu. Então ela já tinha uma vasta experiência de relacionamentos dessa natureza, e o Prestes era virgem. Aos 37 anos, o Prestes nunca tinha ido para a cama com a mulher. Eu conto isso no livro, conto respeitosamente, não transformo isso numa bisbilhotice, numa coisa voyeurística, mas conto. E as pessoas vieram me dizer, mas por que você foi falar de tocar nesse, sobretudo os comunas? Vieram dizer, mas por que você teve que tratar de um assunto como esse? Isso não tem a menor importância para a história. O fato dele ser ou não ser virgem aos 37 anos, isso não mudou a história do movimento operário no Brasil, não tinha a menor importância, você podia tranquilamente ignorar essa informação. E eu respondia para as pessoas o seguinte, pode não ter importância para a sua história, para a minha tem, e essa história é a minha história. Eu acho que é importante, mesmo que isso não tenha provocado nenhuma mudança na história do movimento operário, do movimento comunista no Brasil, eu acho importante. Se você está fazendo uma biografia, e no caso nem era a biografia dele, ele era coadjuvante, o personagem principal era ela. Eu acho importante saber que uma das figuras mais importantes da história da política brasileira, ou pelo menos da história da esquerda brasileira, aos 37 anos nunca tinha estado com uma mulher e foi dormir com uma menina que já tinha horas de voo para pilotar sabe? Então, e mais do que isso, que é importante dizer, o Prestes me contou isso espontaneamente, sem que eu tivesse perguntado. No meio de uma das muitas gravações que fiz com ele, a certa altura ele disse para mim, bom, como o senhor sabe, ele era muito formal, me chamava de senhor. Estou falando de... Eu não era um senhor ainda, eu tinha 30 anos, 20 e poucos anos, e ele já tinha 80, 90 anos, me chamava de senhor, disse, não sei se o senhor sabe, a Olga foi minha primeira mulher. E aí eu disse, o senhor quer dizer que foi sua primeira esposa, formal e tal? Ele disse, não, minha primeira mulher. E continuou falando. Aí eu fiz as contas e falei, peraí, se ele nasceu em 1898, nós estamos falando de 35 mais 2, 37, bom, não pode ser. Falei, eu não entendi, capitão. O senhor quer dizer que foi sua primeira esposa? Ele disse, não, foi a primeira mulher que eu tive na vida. Deixou absolutamente claro. Sem que eu tivesse perguntado, então, o que é isso? É um detalhe que um não jornalista ignoraria. Se essa história tivesse sendo escrita, apurada e escrita pela minha mulher, que é historiadora, provavelmente essa informação teria sido descartada. Por quê? Porque o ego dela, eu acho que toda profissão acaba adicionando ao profissional, seja ela qual for, uma natureza adicional. Um bom alfaiate é capaz de, com os olhos fechados, pegar um tecido e dizer o seguinte, isso aqui dá um bom terno, ou não dá. Um bom pedreiro, um bom mestre de obras é capaz de pegar um tijolo e, de olho fechado, de dizer, esse tijolo é bom, dá uma casa boa, ou dizer, não constrói com isso não, que a casa cai. O jornalista adquire uma natureza adicional de ver coisas que as pessoas não veem, que as outras pessoas não veem. Não é um vício profissional, é uma natureza adicional que você adquire. Então, é provável que eu estou tomando a minha mulher aí, até para não parecer que eu estou insultando o mundo acadêmico com isso. Se ela estivesse escrevendo um livro de história acadêmica sobre 35, sobre o Prestes, sobre a Olga, e se ele tivesse dito isso para ela, provavelmente ela sequer registraria. Porque, de fato, desse ponto de vista, a virgindade do Prestes não mudou em nada a história do Brasil. Não mudou em nada, não mudou a história do movimento operário, a história do movimento comunista, não mudou. Mas é importante, do meu ponto de vista, dessa natureza adicional que eu adquiri com a profissão de 50 anos dentro de redação, eu acho que é um dado importante. Insignificante, mas importante. Falou uma coisa que eu achei interessante, entre várias, lógico, é a minha história. Esta é a minha história. Para mim, a história ela merece, esse detalhe da virgindade dele até os 37 anos merece ser contado.
Para um ficcionista, talvez seja mais fácil você sustentar essa coisa da minha história, porque sai da cabeça dele, ele não deve muita satisfação daquele plano fantasioso para ninguém. Agora, um biógrafo ou um repórter, que seja, ele não que deva satisfação para os seus biografados, mas existem fatos. Como é que é você sustentar esse recorte de acordo com essa sua concepção, que eu duvido que passe longe da concepção que o escritor tem da história que deve ser contada? Olha, vamos engatar uma charré e vamos voltar para tempos remotíssimos. O que são os evangelhos? O que são os quatro? O que são os relatos dos quatro evangelistas? São versões diferentes do mesmo fato. Visões, mas nem versões. Visões diferentes do mesmo fato. Se você é editor de um jornal ou de uma revista e acontece um crime aqui em Curitiba, não precisa ser um crime, um fato qualquer, e você manda 2 repórteres cobrirem o mesmo fato sem que um saiba que o outro está cobrindo. Compartimenta isso. Cada um vai ter uma visão diferente.